São 3 domingos e hoje nós então encerramos, porque hoje nós estamos na 3ª semana dessa incrível série de mensagens, Voe. Sim, eu creio que Deus tem voos incríveis, maravilhosos e surpreendentes para cada um de nós. Quem recebe essa palavra? O fato é que muitas vezes nós não conseguimos chegar nas alturas às quais o Senhor está planejando para nós, porque nós não entendemos os processos do taxiar, do poder pegar a velocidade, do entender a importância de uma longa pista, para podermos então alçar esses voos. O fato é que nessa série nós estamos já voando, nós já estamos nas alturas, mas eu quero liberar sobre sua vida. Deus, Ele tem voos mais altos para você. O perigo está em viver numa baixa altitude. Você foi projetado para voos elevados. Então existe dentro de você algo que vai te empurrar para o extraordinário. Vocês estão vivos? Vocês recebem essa palavra? Então preste atenção, porque não tem como a gente voar se você entrar nesse estado de letargia, se você não compreender a importância de se posicionar, de declarar, de ter atitudes para poder alcançar a altitude. Nós precisamos nessa mensagem entender que Deus, Ele nos fez para criarmos um impacto e para transformarmos esse mundo. Você foi feito para algo maior, e enquanto não encontrarmos o nosso propósito de vida, na verdade, nós estaremos apenas sobrevivendo. Em Eclesiastes, no capítulo de número 3, no versículo de número 11, o texto sagrado nos diz: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Nós temos essa expectativa pela eternidade. Nós temos esse anseio dentro de nós por algo maior. Deus não nos criou apenas para isso. Você foi feito para corresponder a um desejo eterno, a uma conexão com Deus que vai mudar a sua forma de enxergar a vida. Então, dentro do seu coração, eu creio que o Espírito de Deus, ele se move, e ele está se movendo nesse exato momento. Sabe para quê? Para realizar algo tão importante e urgente, que você precisa dedicar toda a sua vida. Até que você saiba, escute isso com atenção, até que você saiba pelo que morrer, você ainda não descobriu pelo que viver. Nós só vamos entender o porquê nós vivemos quando nós tivermos um propósito pelo o porquê morrer. Vamos orar? Pai, nós não estamos aqui por acaso, e é por isso que nesse momento eu te peço, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a desfrutarmos dessa que é a boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor se manifeste de uma forma poderosa em cada um de nós, e que o Senhor nos abençoe, para que possamos alcançar o Teu favor e desfrutar desta poderosa palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então nessa série de mensagens intitulada Voe. Você operando no Espírito. Nós começamos aprendendo com a vida de Abraão, o V de visione o seu futuro. Depois nós aprendemos domingo passado sobre José do Egito, o O de opere o seu plano, é o plano de voo. E hoje então nós vamos encerrar com o E de voe, que eleve os seus passos. Então hoje eu quero conduzir você a um outro patamar. Eu quero te levar agora para uma outra perspectiva. O Senhor hoje quer te fazer enxergar agora de cima para baixo, observando coisas que você ainda não havia observado, porque no fundo do seu coração existe esse sentimento que te incomoda, que afirma que você ainda não maximizou o seu potencial. É possível que você, assim como eu, se acorde pela manhã e pense: a vida tem sido luta, uma bênção, mas muitas lutas, mas eu sei que eu posso mais, eu sei que eu posso fazer mais, eu sei que eu ainda não cheguei aonde o Senhor quer que eu chegue, eu creio que Deus ainda tem possibilidades maiores para a minha vida. E é possível que hoje você esteja aqui
disposto a receber, a ouvir tudo aquilo que o Senhor está reservando para ti. É por isso que o bispo T.D. Jakes, ele disse: o que tirou o seu avião do chão não é necessariamente o que vai sustentá-lo no voo até o seu destino final. Lembre-se, não é o que te tirou, mas para te sustentar, você precisa entender a importância de você elevar os seus passos, de você ir adiante. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação onde nós mesmos não acreditamos que podemos mais. E aí nós acabamos nos limitando diante de algumas situações. E por causa disso a gente não avança. E por causa disso a gente não alcança o favor de Deus. A gente não chega na plenitude daquilo ao qual Ele preparou para nós. Quem sabe você não é uma pessoa que tem levado o seu voo, o voo da sua vida, mas por algum motivo seu avião caiu. Talvez você agora esteja entre os destroços da sua própria história. Talvez seu casamento estava numa altitude tão abençoada, e por causa de um flerte, por causa de uma resposta nos stories de suas mídias sociais, por causa de uma conversa fora de lugar com a pessoa errada, seu avião ele está caindo. Talvez seus filhos que estavam no caminho do Senhor, por causa de um posicionamento, de uma palavra, por causa de um péssimo exemplo, de repente o avião da criação de seus filhos está caminhando para algo que você sabe que não é o que Deus preparou para ti. O fato é que muitas vezes o nosso avião parece estar numa altitude tão abençoada e por nada, parece que tudo é colocado a perder. Construir demora mais tempo do que destruir. Para destruir basta 2 marretadas, mas para construir existe todo um processo. Para um avião subir existe todo um processo onde ele precisa se preparar, alçar a distância, o voo para poder chegar. Mas para cair, basta baixar a direção lá do avião, aquele manjão, como é o nome daquele bicho lá, basta você estar para baixo, não bota não, em nome de Jesus. Mas tem muita gente que está botando. O que eu não sei nem o nome, mas tem gente que está botando esse negócio. Tem pessoas que estão lá, simplesmente, como o kamikaze da vida. Até quando você vai ficar levando sua vida como um kamikaze? Derrubando o próprio avião da sua história? Está indo tudo tão bem, você está tão firme na dieta, aí mete o pé na jaca comendo doce descontroladamente. Você está indo tão bem na sua jornada, você está limpo há tantos anos, aí você vai e volta a beber, aí você vai e volta a se drogar, aí você vai e volta a usar, volta a acessar. Hoje o Senhor quer te levar a lugares altos. Algumas pessoas só creem nisso, mas eu quero profetizar, mesmo que você não creia, eu creio por você. Deus quer te levar em lugares altos. E é importante que você entenda que essa condução não é algo fácil, mas para cair de lá é muito rápido. Nós lemos hoje aqui com a ministra Ioli o livro de Abacuque. É o livro profético mais sapiencial da Bíblia. O livro de Abacuque é estruturado em torno de uma série de diálogos do profeta com Deus. E nesses diálogos a gente encontra muitos questionamentos, alguns mais veementes sobre a justiça divina, como a gente encontra, por exemplo, no livro de Jó. É muito parecido, mas Abacuque ele ainda é muito sapiencial. Diante de um contexto onde o povo estava vivendo muita injustiça, Abacuque clama pela justiça divina. Havia muito roubo, havia muita exploração. Naquela época, a exploração era sem precedentes, os pobres ficavam cada vez mais pobres e os ricos estavam enriquecendo às custas dos mais pobres. E qualquer semelhança com a nossa atual realidade não é mera coincidência. Mas foi um tempo de religião, onde muitos religiosos viviam uma religião de fachada, mas que não vivenciava na prática. E Abacuque então começa a brigar com Deus, dizendo: Senhor, até quando nós vamos viver isso? Senhor, até quando nós vamos estar nessa situação tão caótica? Nós precisamos de Ti. O avião da Tua nação
está simplesmente caindo, e o Senhor não vai fazer nada. E hoje, o Senhor, como um grande capitão, Ele como um comissário de bordo, Ele como aquele que está à frente desse grande Boeing, que é a minha e a sua história, hoje Ele está aqui nesse lugar, tomando em suas mãos novamente a direção da tua história, e hoje Ele está te levando a lugares altos. Quem crê nisso? Abacuque estava preocupado porque viu a nação caindo, e hoje o Senhor, assim como fez com Abacuque, Ele quer levar a sua nação, o seu povo, Ele quer levar essa igreja a lugares altos, para desfrutarmos da sua graça e do seu amor. Você até aqui nessa jornada do Voe, você já aprendeu sobre a importância de ter uma visão e de ter um plano de ação. Agora nós vamos alcançar uma nova dimensão de conquista através do Espírito Santo. Sabe como? Em primeiro lugar, supere a força gravitacional da sua realidade. A força gravitacional é aquela que inevitavelmente vai te fazer cair. A força gravitacional é aquela que está em cima. Olha, a força gravitacional, ela não leva de volta, ela traz para baixo. Diferentemente do que a gente quer elevar, a gravidade traz para baixo. Basta você soltar algo que você verá indo ao chão. Essa é uma força gravitacional da nossa realidade atual. Mas o fato é que se o natural já me leva a cair, a minha pergunta é, se Deus quer me elevar, o que eu devo fazer? Então eu preciso, em primeiríssimo lugar, superar o inevitável. O inevitável é, eu sou um homem caído, eu sou um homem pecador, e eu vou para o chão. Essa é a minha realidade, mas eu vou superar no Senhor. Ele pagou o preço, Ele morreu na cruz, eu posso viver nas alturas. O problema é que muita gente parece ficar, sabe assim, na sua zona de conforto, dizendo, mas sabe como é, né? A vida é difícil, a carne é fraca, mas eu não consigo. Até quando você vai ficar se auto-imputando essa tragédia gravitacional na sua vida? Ter uma visão de futuro, ter um plano estratégico de Deus para alcançar, não é suficiente, sabe por quê? Porque o seu coração precisa entender que se posicionar diante de tudo isso é fundamental. Nós sempre veremos o que falta se a nossa visão estiver na terra, e nós sempre veremos os recursos quando os nossos olhos estão no céu. Éramos para ter pago ontem a parcela do terreno. Se eu olhar para a terra, eu vou me aperrear, porque nós só não temos o valor, como a gente não está nem perto. Em nome de Jesus, fica acontecendo em outubro, gente. É impressionante. Se eu olhar para a terra, eu não vou nem pregar hoje. Linda disse, já que tu está olhando para o céu, não me fala da terra não. Linda disse, eu não quero saber das coisas da terra não, só me fala do céu. Hoje eu disse, olha, fala para a igreja que a gente não conseguiu pagar, me ajuda. A Linda disse, lá, eu estou no céu, eu estou no céu. Eu estou indo para lá, mas enquanto eu não chego lá, eu estou por aqui. E aqui eu preciso dizer para vocês, que nós precisamos pagar essa parcela. Mas se a gente ficar focado só na terra, sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a entrar em uma série de posicionamentos autodestrutivos. Eu sabia, é a igreja, essas pessoas, porque é a minha liderança. E a gente começa a entrar. Aí sabe o que o avião faz? O avião começa a cair. Agora, se você olha para o céu, você diz, do Senhor é a força, e dele vem a provisão. Então vai vir em nome de Jesus. Eu creio. Sabe por que eu creio? Porque eu não estou olhando para a terra, eu estou olhando para o céu. E eu creio tanto que a gente ainda dá mais passos. Em meu pagamento desse terreno, estamos aqui fazendo salas novas, a sala para dança, uma sala da decisão mais bonita e maior, porque não está cabendo mais o povo que está se convertendo nessa igreja. A gente está fazendo aqui uma área de cozinha que a gente tanto precisa.
E estamos indo além, ainda fomos pela fé conversar com o Tiago e Françoeldo e encomendamos o granito todinho da escada, para ficar uma escada bem linda, maravilhosa, que eu não aguento mais essa escada, velho, nojenta, suja, feia, anterrapante, eu fico agoniado com essa escada. Pela fé eu digo, vamos botar o granito. Como ninguém disse amém, agora eu me preocupei. Se Tiago disser sozinho amém, eu já estava mais tranquilo. Mas o fato, gente, o cartão já foi passado, não foi, Tiago? Seja que Deus quiser. O fato, gente, é que às vezes uma pessoa ou outra chega, mas bispo, o senhor não acha? Não, acho não. O que eu acho é que Deus tem sempre algo mais, Deus tem sempre algo melhor. E Ele simplesmente tem entrado com provisão. E nós não devemos duvidar. Agora, se eu botar o olho na terra, se eu botar o olho no extrato do banco, eu entrei ali no aplicativo bancário, mas para fazer a oferta porque Iole pediu. Não para ficar olhando. Sabe por quê? Porque a gente só olha amanhã, na hora de pagar, porque o dinheiro vai estar lá. Aleluia. Vamos ver o que foi que o profeta disse? Que talvez o profeta não esteja falando com Israel, não. O profeta esteja falando com o Brasil, com João Pessoa, com a Catedral Comunhão, comigo e com você. Olha o que ele disse: mesmo que não floresça a figueira, mesmo que não tenha o valor no extrato, não havendo uvas na videira, mesmo que não tenha dinheiro para pagar o cartão, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no currais, nem bois nos estábulos, o que ele está dizendo é, ainda que as suas expectativas humanas sejam frustradas, Deus é Deus. Escute isso. Nós não podemos criar expectativas de pessoas que são limitadas, recursos que são ilimitados. Nós só podemos colocar nossas expectativas no Senhor, porque Ele é o único que pode, Ele é o que dá a visão e é Ele quem traz a provisão. Então eu não posso ficar olhando o comportamento de A, B ou C, porque a pessoa agiu assim, porque o outro não agiu daquela forma. Desse jeito você vai viver decepcionado. O que é que falta hoje na sua vida? O que é que ainda não aconteceu na sua vida? Tudo isso pode nos deixar desesperados, angustiados. Mas pense bem no que Abacuque está dizendo. Ele não está falando sobre luxo, ele não está falando sobre riqueza, ele está falando sobre o básico, ele está falando de alimento, azeite, vinha, videira, uva. Ele está falando de coisas do dia a dia. Creia no que eu vou lhe dizer. O Deus que te deu a visão e o discernimento e o plano, Ele também vai dar o recurso para que você alcance aquilo que Ele está colocando no seu coração. Então, para elevar seus passos, supere essa força gravitacional da desgraça, da derrota, da queda, da não conquista dessa realidade. Segundo, olhe para o alto e vá em direção de Deus. É para Ele que eu olho, é nele que eu me guio, é nele que eu estou olhando, é com Ele que eu vou caminhar. Porque se eu for olhar para homens, para mulheres, eu vou cair. E se você olhar para mim, você também vai cair. A gente tem que olhar para Jesus. Ele é que é perfeito. Quem olha para as circunstâncias fica preocupado. Quem olha para Deus fica radiante. Então nós não podemos ficar olhando para quem está do nosso lado. A gente tem que olhar para Deus. A alegria é o resultado de quem está focado em Deus. A minha pergunta é, onde é que está o seu foco? Em quem está o seu foco? A decepção pode vir apenas por uma distração. Você pode estar investindo tempo, expectativa, para alcançar uma visão que você recebeu de Deus. Mas se os seus olhos não estiverem nele, você inevitavelmente vai se decepcionar. Essa semana eu passei a semana aqui dentro dessa igreja. Eu chegava aqui entre 6 e 7 horas da manhã e só saía lá para as 10 horas da noite. Todo dia eu dizia, amor, traz meu almoço, amor, traz minha roupa. Aí eu já tomava banho, já ia atender as pessoas e etc. Passei a semana aqui dentro, fazendo algumas coisas. Fizemos um investimento em umas cadeiras no hotel que fechou, para poder abençoar nossas igrejas filhas. Passamos a semana aqui, limpando essas cadeiras aí, tudinho, limpando uma por uma, foi poeira para tudo que era lado. Eu passei a semana imerso aqui dentro.
Então, como foi uma semana de trabalho braçal, eu fiquei muito exausto fisicamente. Foi muito trabalho. Eu não consegui nem treinar essa semana. De tanto que foi o trabalho braçal aqui essa semana. Carregando cadeira. Gente, eu carreguei para mais de 300 cadeiras. De ferro. Pintando. Sabe? Foi uma semana bem exaustiva. Aí os aniversariantes, eu não mandei mensagem logo cedo, como eu costumo mandar. Teve um dia que eu mandei de 5 horas da tarde. Foi quando eu parei para tomar banho. Porque à noite eu tinha reunião, tinha pregação e etc. E cansado. Aí eu, na hora de tomar banho, eu vou mandar mensagem para os aniversariantes. Aí teve uma pessoa que disse, mas bispo, fiquei decepcionado, porque não comecei meu dia com a sua mensagem. Eu digo, mentira, gente, mentira. Eu sou, minha irmã, me perdoa, eu estava pintando cadeira, eu estava carregando cadeira, eu estava organizando a casa para que domingo você pudesse receber uma palavra. Mas que bom que eu consegui falar com você de 5 horas da tarde, não foi de manhã. Ano que vem eu vou ver se eu ligo para você. Na virada de meia-noite eu mando uma mensagem para você, só de raiva. Gente, é impressionante, né? Eu sei que isso não acontece muito aqui na igreja, não, mas de vez em quando vem umas almas dessas, do nada, assim, e surge com essas coisas. Para de olhar para as pessoas. Para de guiar a sua fé baseada em pessoas. Só essa semana eu soube de 2 amigos, 2 homens de Deus que eu admiro. 2 caíram em adultério e estão afastados de suas igrejas. Homens de Deus, homens de multidões, homens que tinham responsabilidades incríveis. Eu cheguei para minha esposa e disse, amor, me ajude. Ela está com algum problema? Estou não, mas eles estavam, eu estou e nem sei. Me ajude, eu quero te ajudar também. Se você precisar de qualquer coisa, amor, eu estou aqui. Ela e eu também. Eu digo, então, me ajuda agora. A gente não vai perder tempo, né? A gente precisa entender a importância da gente se colocar. Veja, Abacuque disse assim, ó, ainda assim, lembra a primeira parte? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que tudo dezebra, ainda que o negócio desgringole todinho, ainda isso, olha o texto, diz assim, ó, ainda assim, você pode repetir só essas 2 palavras? Ainda assim, mas eu estou sem dinheiro na conta bancária, ainda assim, mas eu acho que ele está metendo o pé onde não deve, ainda assim, a minha vontade é matar, ainda assim, seja qual for a sua situação, receba. Ainda assim, todos comigo? Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aplauda ao Senhor. É no Senhor. No Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, você pode está no momento mais difícil, o avião pode estar caindo, pode parecer que a tragédia é iminente, aperta o cinto, agarra o banco, as máscaras caíram, bota nos idosos, bota nas crianças, bota agora, e vem, o avião vai cair, meu Deus, e o que vai acontecer? Aí não tem condição, né? Meu Deus, ainda assim, seja qual for a situação que você está passando, eu declaro, ainda assim, eu, você, nós juntos, nós vamos nos alegrar no Deus, no Senhor, Ele que é a minha salvação. Mas eu não passei no concurso. O concurso não é tua salvação. O Senhor é a tua salvação. Mas meu casamento, a minha casa, minha família, meu trabalho, meus sonhos, eu não consegui. Nada disso é tua vida. Isso são apenas partes de uma construção. A sua vida se chama o Senhor. Uma pessoa esses dias disse, meu carro bateu, eu não tenho seguro, como é que vai ser da minha vida? A minha vida depende desse carro, misericórdia. Como é que você bota a sua vida num carro? Você consegue viver sem carro. Eu vi uma mulher ser baleada porque ela não queria soltar o iPhone dela para um ladrão, que deu um tiro nela, na minha frente. A mulher levou um tiro porque não queria soltar o iPhone. Sabe o que ela disse? Não vou lhe dar, ladrão, aqui está a minha vida. Ela disse, a minha vida está aqui. Really? Pois deixa eu dizer para você.
Eu exultarei no Senhor, e eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nele está a minha vida. É nele que está a minha história. É nele que está a minha expectativa. É nele que está toda a minha esperança. É no Senhor. Eu já quero aproveitar a oportunidade para pedir perdão. Me perdoe. Bispo, foi o que o senhor fez? Sei lá. De repente eu fiz, não sei. Ou então eu não fiz, devia ter feito. Vai zerando aí, já vai perdoando hoje. Semana que vem eu peço de novo. Vai perdoando. E quando você tiver alguma dúvida, alguma coisa, não sai espalhando não. Vem e pergunta, que a gente é família. Isso é muito importante. É possível que alguém diga assim: rapaz, domingo o bispo estava lá dizendo que a gente não tinha dinheiro para pagar o terreno. Aí amanhã eu estou embarcando. Amanhã eu estou indo para a Coreia do Sul. Como é que a igreja não tem dinheiro e ele está indo para a Coreia do Sul? Está tudo pago. Pessoas internacionais estão pagando para que algumas pessoas representando o Brasil estejam lá na Coreia do Sul, com tudo pago. Eu só paguei R$14, que foi meu visto para entrar na Coreia do Sul. R$14,90, desculpa. R$14,90. Então, onde você fala, a igreja está sem dinheiro, porque o bicho está viajando? Porque pagaram. Alguém pagou. E esse dinheiro não pode ser revertido para o terreno, não. É ou eu vou ou eu perco a bênção. E eu vou, porque eu sou um pouquinho dorameiro. Vou para a Ilha de Jeju. Mas, na verdade, eu vou visitar a maior igreja do mundo, a igreja do Evangelho Pleno, lá de Iodo. Um lugar que eu sempre sonhei em estar. E quando eu chegar lá, eu vou me ajoelhar no altar e vou dizer: Senhor, faz de novo, faz na Catedral Comunhão, em nome de Jesus. E vou fazer em coreano essa oração. Quem viver, verá. Terceiro e último lugar, para elevar os seus passos, receba força e influência do Espírito. É o Espírito Santo que vai te ajudar. É o Espírito Santo que vai te dar força. É o Espírito Santo que vai te conduzir. Eu sei que humanamente falando, estou vontade de chutar esse pau da barraca. Humanamente falando é desistir. Humanamente falando é esganar. Humanamente falando é parar. Humanamente falando é tirar até a própria vida. Passamos agora por um setembro amarelo tão desafiador, né, gente? Poxa, semana passada eu fiquei coração apertado. Uma filha aqui da igreja, foi minha aluna, criança na escola, frequenta aqui a igreja. Ela me pediu ajuda e disse: professor, queria que o senhor visitasse minha irmã. Ela tentou suicídio de novo. E eu fui lá no hospital do trauma. Uma jovem tão nova, acho que 18 anos. Aluna de psicologia, tão linda, tão sofrida. O avião dela caiu. Ali eu senti de fazer uma oração e encomendá-la às regiões celestiais. Eu vi que ali seriam os últimos suspiros de vida dela. E a abençoei. No outro dia ela veio a óbito. Tem pessoas que já não têm mais a força do Espírito e aí desistem de viver. E não julga não, tá? Nem julgo porque as pessoas fazem isso e nem julgue para onde as pessoas vão, porque você não é Deus. Apenas peça misericórdia e graça do Senhor, para que seu avião não chegue nessa profundidade de desespero. Eu viajei ano passado com a minha mãe e ela me levou para a Capadócia. E lá na Capadócia eu realizei um sonho de infância, que era voar de balão. Foi muito especial. Mas o que mais me chamou a atenção é que para um balão levantar voo, ele precisa de fogo. O ar quente faz com que o balão seja elevado às alturas. Eu não sei se você já pensou em tirar a sua própria vida. Eu não sei se você está passando por uma situação tão angustiante, desesperadora,
talvez você esteja se olhando no espelho e dizendo: meu Deus, o que é que está vendo com a minha história? Hoje eu te digo, o Espírito Santo está aqui como um ar quente, ele vai te encher, para que você, como um balão, você possa voar. Eu creio piamente no que eu estou lhe dizendo. Espírito Santo de Deus, vem agora como um ar quente e vai enchendo os pulmões, a esperança, a mente, o coração, a vida de cada pessoa aqui presente. Pessoas que já não conseguem mais acreditar, enche agora, Senhor, com esse ar quente da tua presença, da fé, de algo que só o Senhor pode falar. Abacuque disse: o Senhor soberano é a minha força, a sua força precisa ser o Senhor tem que ser sua esperança, o Senhor precisa ser a sua mola propulsora, o Senhor é a sua motivação. A palavra força aqui em Abacuque, o Senhor soberano é a minha força, força vem da expressão hebraica, raio, que significa: o Senhor é o meu exército, o Senhor é a minha virtude, o Senhor é a minha bravura, o Senhor é a minha coragem, o Senhor é a minha influência, o Senhor é quem vai me levar a lugares altos. Tudo que Deus nos pede é impossível sem Ele, porque se fosse possível não era sobre Ele, mas sempre é reservado uma medida de fé para acessarmos os seus planos nas nossas vidas. Eu quero encerrar essa mensagem com uma citação que foi dita e escrita por Lucas. O Dr. Lucas escreve isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. No verso 8 ele diz: mas receberão poder. No grego, dínamos. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu me sensibilizo muito com suicídio, porque um dia eu tentei suicídio. Mas o poder do Espírito Santo me deu força para que hoje eu possa testemunhar e dizer: sim, eu tentei morrer, mas eu não consegui. Mas o Senhor tem me dado vida. E essa vida eu quero compartilhar com você. Hoje o Senhor vai te tirar aqui de uma fossa de tristeza. Hoje o Senhor, Ele vai te tirar dessa angústia depressiva. Hoje o Senhor, Ele vai te curar desse momento de burnout que você parece não ter mais força nem para respirar. Não quer mais se levantar da cama. Veio hoje a força para a igreja. O poder do Espírito Santo está aqui. Você vai testemunhar, dizendo o que o Senhor está fazendo na sua vida. A intercessão, antes que o culto começasse, veio trazer uma palavra de conhecimento, dizendo a mim: bispo, o Senhor nos deu uma palavra de que hoje seria derramada uma porção de poder, e pessoas iriam ser incendiadas nesse lugar. Eu só consigo ver o poder do Espírito Santo para que o seu testemunho seja como um ar quente que vai levar você a lugares altos. Quem recebe essa palavra? Para nós podermos voar, nós precisamos entender que não depende de nós, é algo do Senhor. Em Abacuque diz: Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Você sabe o que é um servo? Eu queria lhe mostrar uma foto. Esse é o animal citado por Abacuque. É aquele cujos pés consegue conduzir a lugares altos. Eu não sei qual é o vale que você está, qual a planície que você se encontra, qual o lamaçal que você está se afundando. Mas hoje eu te digo, o Senhor quer fazer os teus pés como o da corça, como o do servo, e Ele quer te levar a lugares altos. Se essa palavra faz sentido para você, fique em pé no seu lugar, porque para chegarmos em lugares altos, nós precisamos entender a importância de estar aos pés do Senhor. Se essa palavra faz sentido para você, posicione-se agora e se prepare, porque o Senhor está nesse lugar, e hoje Ele vai trazer salvação, reconciliação, e vidas voltarão para a sua casa. Pessoas serão transformadas. O dínamos do Senhor está nesse lugar, e como poder, Ele vai ser derramado agora sobre a minha e sobre a sua vida. Então, antes que eu faça uma oração, que tal você fazer dessa canção
a sua expressão de adoração. Vamos juntos agora.